Olá, meus queridos que me assistem aqui pelo meu canal do YouTube. Quero cumprimentar vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho a alegria de me dirigir a vocês mais uma vez, aqui apresentando o programa Renovando o Entendimento. Esse é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro. E eu já quero convidar você, se não é inscrito aqui no meu canal, que você possa ativar aí no sininho a sua inscrição para visualizar todos os vídeos publicados, postados aqui no meu canal do YouTube, que é o Pastor Sérgio H. Costa Oficial. Então, eu te convido a ficar até o final, assistir a mensagem, ouvir atentamente e, ao assistir, não deixar de curtir, deixar o seu like, porque é importante para a plataforma reconhecer a importância e a relevância da publicação e da postagem. E também não deixar de compartilhar com seus contatos para que a mensagem possa alcançar mais vidas e lares, vidas e famílias sejam alcançadas, tocadas pela palavra do Senhor. Amém? Feito assim o convite, vai aparecer aí na sua tela a divulgação dessa programação e já estarei retornando para ministrar a palavra do Senhor. Prontinho, já aqui de volta, vamos ter a alegria de poder estar meditando na palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um importante tema da passagem bíblica que eu vou ministrar, que é sobre Jesus Cristo, a única maneira de se conhecer a Deus Pai. Então, a única maneira de se conhecer o Pai Celestial é através de Jesus, e eu vou mostrar nessa passagem o convite que o próprio Senhor Jesus faz para as pessoas conhecerem verdadeiramente a Deus, e esse conhecimento vem através de abraçar a fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Te convido a abrir a sua Bíblia, se você tiver a oportunidade de abrir sua Bíblia, no livro do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25, nós vamos ler até o versículo 30. Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30, assim nos relata a sagrada palavra do Senhor. Diz assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que ela seja aplicada no seu coração. Nós vamos agora refletir nessa mensagem aqui contida no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, do 25 ao 30, onde nós vemos o relato de Jesus falando com o Pai e expressando claramente aqui nessa passagem a maneira que pode o ser humano conhecer verdadeiramente ao seu Deus Criador,
e esse ensinamento dado por Jesus é de suma importância numa época em que nós vemos tantas pessoas conturbadas, perdidas, sem saber para onde ir, pessoas questionando as religiões e até muita gente questionando a própria igreja evangélica, mas o que é necessário é o povo de Deus, a igreja evangélica, proclamar o evangelho de Cristo. A igreja está na terra para proclamar o evangelho de Cristo, as boas novas de salvação em Cristo. Enquanto a igreja ficar ocupada com outros assuntos e debates e assuntos que as pessoas não têm nenhuma edificação, nenhum esclarecimento, as pessoas vivem aí buscando coisas vãs e muitas das vezes até se limitando de irem para as igrejas, de irem ouvir a mensagem da palavra de Deus. E então eu aproveito essa oportunidade para dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que a igreja do Senhor está na terra ainda, porque ela ainda tem a missão para a qual o Senhor Jesus a designou. O Senhor Jesus designou lá em Mateus 28, versículo 18 ao 20, ele fala: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nós vemos aí a comissão dada pelo Senhor Jesus de ir por todo o mundo fazendo discípulos, ou seja, seguidores, alunos para aprenderem a mensagem, a palavra de Deus. E essa é a missão da igreja. A igreja não tem que estar envolvida em debates, em questões, em discussões, e isso não edifica, isso não traz esclarecimentos, e sim confunde mais ainda os ouvintes. Portanto, eu conclamo a igreja do Senhor a estar ocupada em proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá, a passagem que nós lemos. Eu vou falar aqui, como eu mencionei, que Jesus é a única maneira de se conhecer verdadeiramente o Pai. E ele diz aqui no versículo 25, a narrativa de Mateus: por aquele tempo exclamou Jesus. Aí ele fala qual foi a oração que Jesus Cristo fez. Ele disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Muita gente pensa que isso aqui está dizendo que o Senhor tem preferência por alguns e para outros não. Na realidade, quando Jesus fala, ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, Jesus estava se referindo àqueles que têm humildade no coração, para querer conhecer, querer entender, conhecer a verdade. E quando ele fala sábios e instruídos, é porque os legalistas da época se achavam doutores na lei e se achavam mais instruídos que os outros, e com toda aquela rigidez e rigor que eles faziam, né, diante das pessoas, eles não foram capazes de conhecer em Jesus Cristo. Ali estava o Verbo divino, a palavra de Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eles não tiveram o entendimento e a humildade de reconhecer e ter a oportunidade de terem a sua salvação. Então Jesus fala que os sábios e instruídos, eles tiveram ali os ouvidos tapados, né? E os corações endurecidos para não abraçarem a fé na verdade que era Cristo. E diz aqui que o Senhor revelou aos pequeninos. Quando Jesus se refere aos pequeninos, está dizendo aqueles que são humildes, que têm o coração contrito, que buscam a Deus. E esses tiveram a oportunidade de abraçar a fé e reconhecerem a Cristo como Senhor
E aqui diz no versículo 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Foi do agrado do Senhor, o Pai Celestial, que as pessoas abraçassem pela fé a verdade. Porque, irmãos, desde a queda do homem, lá no Jardim do Éden, foi questionada a soberania de Deus. Deus havia dado a ordem ao primeiro casal, tudo aquilo que eles deveriam cumprir e obedecer, e nós vemos que eles foram desencaminhados, colocaram em questão a palavra de Deus, preferiram acreditar no opositor, e o que aconteceu? Eles herdaram a consequência do pecado. O pecado entrou no mundo, a desobediência entrou no mundo, o afastamento de Deus entrou no mundo, e a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, como a palavra de Deus mesmo relata. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho unigênito em semelhança humana aqui na terra para cumprir o plano da nossa salvação, pagando o preço dos nossos pecados com o seu sacrifício. E vencendo a morte, ressuscitando ao terceiro dia, logo depois ele foi glorificado no céu, está junto do Pai, sendo nosso intercessor. Mas antes de subir, ele comissionou a igreja: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então nós vemos aqui que o agrado do Pai é que a sua mensagem de salvação fosse recebida pela fé, fosse abraçada como reconhecendo o plano de Deus e o propósito de Deus em salvar o ser humano. Então Jesus foi esse meio que Deus concedeu para que nós o conhecêssemos, né? Conhecêssemos o Pai, conhecêssemos a vontade do Pai, conhecêssemos o amor de Deus. João 3,16 fala isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos o amor de Deus foi demonstrado na sua totalidade, através dele enviar o Salvador ao mundo, para que o mundo fosse alcançado para Deus, através das pessoas exercerem fé, crescem na verdade, crescem na obra redentora, crescem no amor de Deus, proporcionando salvação. Então, quando o versículo 25 e 26 relata isso, nós temos aqui uma grande instrução da palavra de Deus. E prosseguindo, o versículo 27, Jesus fala agora da sua autoridade, que ele recebeu do Pai. Ele diz aqui: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui está uma outra passagem que muitas pessoas pensam também que está se referindo à preferência. Deus tem um povo que ele prefere salvar e outros que ele prefere que as pessoas se percam. Então a salvação não está estendida a toda a humanidade, sim a um grupo específico. Isso não é o que a palavra de Deus mostra, né? A mensagem de Deus é: quem crer e for batizado será salvo. Jesus falou: ide por todo o mundo, ide e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então aqui está dizendo: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós vemos aqui, irmãos, que logo depois desse versículo vai vir um convite de Jesus chamando as pessoas para segui-lo. Então, o que este versículo 27 aqui está dizendo: aquele a quem o Filho o quiser revelar, está claramente falando aqui que a maneira das pessoas conhecerem o Pai é através dele. Então, aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Então, quando as pessoas ouvem a mensagem do Cristo, quando as pessoas ouvem o Evangelho do Senhor Jesus, quando as pessoas abrem o coração e creem na palavra do Senhor, o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas passam a ter a revelação de Deus Pai. Elas passam a conhecer verdadeiramente a Deus, o seu Criador, através de Jesus Cristo, através da mensagem do Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. O Filho vai revelar o Pai através da sua palavra, através da sua mensagem, através das pessoas crerem na sua mensagem de salvação. Então a igreja aqui na terra proclama esta mensagem de salvação para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, creiam no Evangelho, abracem a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e assim elas vão conhecer verdadeiramente quem é o Pai Celestial, o Criador de todo o universo. Nós sabemos que Deus, Ele é uma trindade, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui na terra, guiando a sua igreja, habitando no cristão, guiando o cristão no caminho de fazer a obra do Senhor, proclamando o evangelho da verdade para as pessoas crerem e serem salvas. O Filho, unigênito do Pai, está à destra do Pai no céu, entronizado, sendo o nosso intercessor junto ao Pai. Então, queridos, esse amor de Deus manifestado é tremendo as pessoas conhecerem esse amor de Deus. Deus, o Pai, enviou o seu Filho, a sua própria palavra se formou aqui na terra em forma humana, porque em João capítulo 1, versículo 1, fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E mais à frente fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse que habitou entre nós em forma humana, se fez carne e habitou entre nós, esse é a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que por meio dele foram criadas todas as coisas, porque nós sabemos que quando Deus criou o universo, ele criou pela palavra. Ele falou: haja luz, e houve luz, haja o firmamento, haja... tudo foi criado pelo haja de Deus, pelo poder da palavra. E essa palavra, um dia ela se fez carne, ela foi enviada ao mundo e foi aqui na terra executando o plano de redenção e de salvação da humanidade através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, meus queridos, eu quero com essa passagem estar chamando sua atenção para a importância de entender que nós só podemos conhecer Deus, o Pai, através de ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho e abraçar a fé em Jesus Cristo. Irmãos, nenhuma religião ou costume religioso vai fazer a pessoa conhecer a Deus. Mas somente quando as pessoas abraçam a fé no Senhor Jesus, por isso que diz aqui: o Filho vai revelar quem é o Pai. Por quê? Porque quando a pessoa crê na palavra de Cristo, crê no Evangelho e reconhece Jesus como Senhor, ela tem a revelação de quem é o seu Criador e passa a entender a vontade perfeita do Senhor, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o nosso Deus, ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade para fazer na vida daqueles que confiam nele. Mas para vivenciar isso, é como a Bíblia diz, né? Renovando o vosso entendimento para que possais experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade. Através da renovação do entendimento,
ocorre quando você dá abre seu coração inteiramente para a verdade do Evangelho. Você conhece a palavra, você conhece o Evangelho, você se alimenta da palavra, você cresce na graça e no conhecimento e você vivencia tudo aquilo que são as promessas de Deus por meio de Jesus Cristo. Elas têm o sim e o amém, como diz a palavra do Senhor lá em Coríntios. Então, eu quero, com essa palavra, chamar a sua atenção, despertar você para entender que você, quando serve ao Senhor, quando conhece o Evangelho da Graça, quando você que já abraçou a fé em Cristo Jesus, você tem em você, no seu coração, a revelação de Deus Pai. O Senhor revela o Pai a todos aqueles que abraçam a fé em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é através do Filho, Jesus Cristo, que nós temos a revelação de Deus Pai. Amém? Aí você vê que logo depois, aqui no versículo 28, Jesus passa a fazer o convite para as pessoas chegarem a Ele, vir a Ele, abraçar a fé nele, na sua palavra, na sua mensagem. E esse convite está sendo feito até hoje, nos nossos dias, e vai continuar sendo feito até aquele grande dia quando o Senhor Jesus voltar. Esse convite é o convite para a salvação. E também é um convite para as pessoas terem um descanso da sua alma, terem um descanso espiritual. O Senhor Jesus, se nós, depois dessa passagem do versículo 28 ao 30, nós vamos ver que quando entra no capítulo 12 de Mateus, vai dizer que Jesus é o Senhor do sábado. Então o capítulo 12 vai dizer que ele é o Senhor do sábado, mas olha o que diz aqui antes, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Jesus faz o convite, ele diz assim: vinde a mim. Olha como a autoridade dada pelo Pai ao Filho, Jesus usa essa autoridade. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha aqui a promessa do Senhor Jesus: venham a mim e eu vos aliviarei. Venham a mim vocês todos que estáis cansados e sobrecarregados, com os fardos colocados e impostos, né, por esse mundo, pelas tradições, pelos legalismos, tantas coisas, a religiosidade, tantas coisas colocam fardos sobre as pessoas, e naquela época Jesus sabia que as pessoas da época estavam sendo sobrecarregadas com os fardos que eram colocados pelos religiosos, impondo a lei de uma maneira severa, e as pessoas não tinham capacidade de cumprir. Mas Jesus fala: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Há um comentário aqui na minha Bíblia de estudo, do versículo 29 ao 30, sobre a palavra jugo. Olha o que diz aqui: o judaísmo suporta o jugo da lei, que se tornou um fardo pesado. Jesus não oferece independência, mas um jugo diferente. É fácil e leve, não porque requer menos responsabilidade, mas porque é administrado por um pastor que deseja um relacionamento pessoal, mais do que a dureza impessoal da lei, separada de quem dá a lei. Jesus, o Senhor do sábado, oferece descanso. Você vê que esse comentário ele é profundo, porque a passagem está dizendo isso. Jesus chama as pessoas a Ele. Vinde a mim. E Ele fala o resultado: eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Olha o que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Mais à frente ele vai dizer que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Mas quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, é interessante que nós vemos tanta gente nas igrejas
que não gostam de ler a Bíblia, não têm tempo para ler a Bíblia, não gostam de estudar, só gostam de ir para a igreja para pedir oração, para resolver problema, mas não se aprofundam, não querem crescer na graça, no entendimento, no conhecimento, não querem os olhos espirituais iluminados, compreendendo a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. E essas pessoas não conseguem ver que o próprio Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim, eu vos aliviarei, tomai sobre vocês o meu jugo, aprendei de mim. Jesus quer que nós aprendamos, nós conheçamos a sua mensagem, aprendamos a sua vontade, aprendei dele. Aí ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração. Essa é a maneira que Jesus se identifica, querendo que as pessoas também tenham essa mansidão e essa humildade de coração. Você vê que quando nós iniciamos a mensagem, nós vemos que Jesus falou que o Pai ocultou essas coisas, né, dos sábios e instruídos. Por quê? Porque tinham soberbas, não tinham humildade de coração, não tinham mansidão, mas viviam no legalismo, viviam na soberba, se achando plenamente corretos e infalíveis e não dando ouvidos à mensagem de arrependimento pregada pelo Senhor Jesus. Mas ele diz aqui que ele é manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Olha como o Senhor Jesus ele se identifica com aquele que pode dar o descanso, aquele que pode verdadeiramente fazer a nossa alma ter descanso, repouso, paz, tranquilidade, nós possamos viver uma vida quieta, sossegada, tendo paz de espírito, paz no coração, paz na mente. Isso, irmãos, só pode ser alcançado, conseguido através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estou mostrando claramente aqui que o Senhor Jesus dá essa instrução através dessa passagem aqui de Mateus 11. Então ele diz aqui, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está dizendo, olha, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Aí mais à frente ele diz, o meu jugo é suave. Então, irmãos, tem muita gente que nas igrejas querem impor legalismos, cobranças, fardos pesados, colocando obrigações para os cristãos terem a vida cristã como um fardo pesado. Nós vemos que o próprio Jesus falou o contrário disso. Ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Servir ao Jesus proporciona alegria. Servir ao Senhor Jesus proporciona ter descanso, ter paz de espírito, paz no coração. As pessoas estão precisando ouvir verdadeiramente a mensagem de Cristo, sabendo que ela verdadeiramente é a vontade de Deus perfeita para a vida daquele que crê na palavra do Senhor. Jesus falou, vinde a mim, aprendei de mim, tomai sobre vós meu jugo, achareis descanso. Olha, interessante, irmãos, eu falei há pouco que quando termina aqui, começa o capítulo 12 do livro de Mateus. E o capítulo 12 começa falando que Jesus é o Senhor do sábado. Então, quando ele diz aqui, encontrareis descanso, achareis descanso para a vossa alma, é porque Jesus, todo aquele que crê no Senhor Jesus, já entra no descanso do Senhor, esse descanso da nossa alma. Jesus é o nosso sábado, ele é o nosso descanso, o Evangelho da Graça é o nosso descanso. Então, o cristão ele não tem que obrigatoriamente guardar dia ou fazer de um dia para ele guardar como dia de descanso, porque quem está em Cristo já entrou no descanso proporcionado pelo Senhor.
Então, amados, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de cura, de libertação, de transformação, de restauração, uma mensagem que proporciona alegria, paz, repouso, regozijo, enfim, é uma mensagem gloriosa. O Evangelho, ele é a mais importante mensagem que as pessoas precisam ouvir. Nós sabemos que existem muitas organizações nesse mundo que promovem vários trabalhos sociais, assistências sociais, várias ONGs, mas tudo isso resolve as situações das pessoas momentaneamente, para aquilo que estão precisando momentaneamente. São importantes, são obras sociais. A igreja não é proibida de realizar obras sociais, mas a maior obra, a principal obra, é a missão da igreja ser cumprida, que é a pregação do Evangelho para que as pessoas sejam salvas, sejam curadas, sejam transformadas, sejam libertas e sejam restauradas. Vidas que estão precisando conhecer verdadeiramente o que eu acabei de pregar aqui. Se achegar para Cristo, Jesus falou, vinde a mim, né? E eu quero enfatizar bastante esse versículo 27, quando diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, né? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então eu quero concluir aqui a mensagem, deixando mais uma vez em ênfase que aqui está se referindo que o Filho vai revelar ao Pai, quando diz aquele a quem o Filho quiser revelar, porque Jesus já colocou uma condição, vinde a mim. Então, a quem é que o Filho quer revelar ao Pai? Aqueles que vêm a Ele. Aquele que toma sobre si o jugo de Jesus, o jugo que é suave e o fardo que é leve, toma sobre ele. Pastor, mas o que é o jugo de Jesus? O que é o fardo de Jesus que é leve e que é suave? É justamente, amados, ser porta-voz da palavra de Deus. Esse é o jugo de Jesus, né? Venham a Cristo e sejam anunciantes, proclamadores da minha mensagem de salvação, que é a mensagem da igreja. Então, amados, essa mensagem está sendo proclamada ainda nos dias de hoje, vai continuar sendo proclamada até o dia da volta do Senhor Jesus. Então, a você, meu amado e minha amada que me assiste pelo meu canal, ouvindo essa mensagem, que você abra seu coração. Se você ainda não é um crente em Jesus, se você é uma vida que ainda não abraçou a fé em Jesus Cristo, eu tenho certeza que essa mensagem está falando ao seu coração. Jesus falou, vinde a mim. Então, se achegue para Jesus. Abra seu coração. Creia no Evangelho. Confesse com a sua boca que só Jesus Cristo é o Senhor. Creia na palavra de Deus. Abrace a fé no Senhor Jesus e como o Senhor Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo. Então que você abrace a fé, confesse ao Senhor, procure uma igreja cristã, evangélica, bíblica, que pregue verdadeiramente a palavra de Deus e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você seja um membro do corpo de Cristo aqui na terra e possa fazer parte da igreja visível do Senhor aqui na terra, porque existe a igreja invisível também, que é a comunidade dos salvos de todas as épocas. Mas aqui na terra está a igreja visível. Então que você faça parte dessa igreja, confessando a Cristo, sendo batizado e assim tomando posse da sua salvação. Agora você, meu amado irmão, minha amada irmã, que já é um crente em Jesus, uma crente em Jesus, eu deixo essa mensagem para vocês refletirem, tá? A importância de vocês manterem a sua fidelidade na presença de Deus. Não dê ouvidos a essas mensagens subliminares que tem por aí nas redes sociais, né? Pervertendo as pessoas, desencaminhando as pessoas,
mensagens desestimulando as pessoas de congregarem nas igrejas. Cuidado com essas mensagens, cuidado, porque a própria Bíblia já deixou o alerta. Lá na carta de Paulo a Timóteo está escrito, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, traidores, egoístas, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Cuidado, porque o tempo de apostasia nós já estamos vivendo. O tempo que muitos estão apostatando da fé, ou seja, negando a fé, preferindo acreditar em coisas vãs, seguindo caminhos tortuosos, sendo desencaminhados de servir a Deus, e estão aí se perdendo. Mas você, meu amado irmão, minha amada irmã, mantenha a sua firmeza de fé, mantenha a sua fidelidade congregando na sua igreja, sendo fiel ao Senhor. Se algum irmão ou irmã do nosso ministério estiver assistindo, mantenha a sua fidelidade congregando no nosso ministério, se alimentando da palavra de Deus. E é o meu estímulo a todo o povo de Deus: mantenha a sua fidelidade, sirva a Deus. Deus está contemplando a tua fidelidade, tá? Deus está contemplando o seu zelo pela obra. E você está mostrando, sendo fiel, né, ao Senhor, você está honrando a Deus. Então eu deixo essa mensagem para que haja despertamento espiritual no seu coração e o fortalecimento da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu concluo essa mensagem. Graças a Deus por mais essa bênção, essa vitória. Eu agradeço a Deus por ter me proporcionado mais essa oportunidade de me dirigir aos amados que me assistem pelo meu canal aqui do YouTube, agradecendo a atenção de vocês. Então, meus queridos, permitindo Deus, com fé em Deus, até uma próxima oportunidade, com um novo vídeo sendo postado, ministrando a palavra do Senhor. Amém? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.